Fala pessoal do Verbo Jurídico, aqui é o professor Inês Andrade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula nossa aqui de legislação penal especial para abordar com você agora a Lei 10.826 de 2003, o chamado Estatuto do Desarmamento, focado aí na prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no nosso curso intensivo aqui, ou seja, uma aula mais acelerada, mais revisional, né, abordando os principais assuntos, mas com certeza que vai ser aí suficiente para que você acerte as questões na nossa prova que se aproxima aí, né? Nós temos aí várias movimentações com relação ao concurso, então você está mais do que na hora de começar a estudar, e essa lei com certeza é muito importante, tem uma incidência legal. Eu olhei algumas provas aí recentes da banca Fundatec, que fez a última que fez o nosso concurso no Rio Grande do Sul, pode ser a provável banca, né, no nosso próximo certame. Então a banca gosta de cobrar bastante aspectos aí, principalmente criminais, né, que a gente vai dar mais enfoque aqui na nossa aula. Legal? Então, vamos começar nosso bate-papo aqui com calma, trazendo algumas ponderações importantes, trazendo algumas revisões interessantes, fazendo articulações com outros ramos do direito também, para que você consiga aí a sua aprovação. Beleza? Vamos lá. Então, começando o nosso bate-papo, né? Vamos falar da Lei 10.826, o nosso curso aí intensivo aí para delegado de polícia do querido estado do Rio Grande do Sul. Como eu falei, a nossa ideia aqui então é trabalhar de maneira mais rápida, né, mais acelerada, digamos assim, os principais aspectos da lei. Então é uma aula diferente de uma aula extensiva, que a gente vai aprofundar muito, trazer muitos aspectos. A gente vai trazer aqui uma visão mais de reta final, né, de revisão, para que você consiga aí atualizar os seus conhecimentos e principalmente conseguir visualizar as potenciais questões de prova. Essa que é a nossa metodologia aqui, beleza? Então, portanto, a gente não vai nem tratar de maneira muito aprofundada os aspectos administrativos da lei. Por quê? Olha só comigo aí, ó. Como que é a nossa divisão da Lei 10.826? Nós temos no capítulo 1º o Sistema Nacional de Armas, que vai instituir o SINARM, que vai trazer normas gerais aí para registro das armas. A parte do registro de armas de fogo, né, por parte do SINARM, e as regras referentes ao posse de arma de fogo. Eu tenho o capítulo 2, que vai trazer, a partir do artigo 6º, regras referentes ao porte de armas de fogo. E o que mais importa para a gente aqui, ó, a partir do artigo 12 até o artigo 18, basicamente, os crimes e as penas. Esses aqui são os nossos principais objetos de estudo aqui, disposições gerais e disposições finais. Então, esta lei, a Lei 10.826, ela é uma lei mista. Por quê? Porque ela traz aspectos administrativos, aspectos gerais a respeito aí do registro, das regras gerais, da normatização a respeito da posse, do registro, do porte de armas de fogo no Brasil, e traz condutas criminais relacionadas a práticas, a atuações que não obedeçam às regras previstas na lei e nos demais regulamentos aí que instruem esta temática, beleza? Então, uma lei mista que não traz apenas crimes, ela vai trazer aspectos administrativos, aspectos gerais a respeito dessas normas e também os crimes decorrentes da não observância dessa regulamentação. Fechou? Belezinha? Vamos lá então, começar nosso bate-papo? Vamos começar falando aqui a respeito das principais disposições administrativas que nós temos na lei, né? Então veja, a Lei 10.826 de 2003, ela vem, né, em um contexto aí de buscar uma regulamentação e, como o próprio nome já sugere, desarmamentar, ou seja, restringir o acesso às pessoas em geral a armas de fogo, né? Então, a regra, o norte dessa lei é justamente desarmamentista, né? É restringir, dificultar o acesso da população em geral a armas de fogo, beleza? É um tema aí que tem bastante viés ideológico, né? Correntes distintas, né? A respeito até mesmo da constitucionalidade dessa lei e da aplicabilidade dela ou não, da conveniência dela ou não, ou do impacto real que ela tem no sistema de segurança pública, né? Porque a ideia, em geral, que se tem, e aqui eu tenho muito cuidado para trazer essa aula para você de maneira imparcial, isenta, e os aspectos técnicos jurídicos apenas,
e você tire as suas próprias conclusões, se você é a favor, se você é contrário à posse, à porte de arma de fogo, aos atiradores. Esse tema também está em ebulição atualmente, né? Nós temos até aí um manicômio de decretos que são revogados, foram editados. Isso acaba até dificultando o nosso entendimento e a nossa segurança jurídica para a lei. Inclusive, apesar dessa aula ser muito atualizada, muito recente, eu sugiro que você, ao assistir essa aula, né, dê uma olhada no site do Planalto para ver se não mudou alguma coisa, porque são mudanças constantes e repentinas que vêm acontecendo com relação a essa temática, né? Mas atualmente, a partir de 2024, essa aula já é de 2024, nós temos uma certa estabilidade e possivelmente um caráter aí mais restritivo a partir de agora, nas próximas decisões em âmbitos de política criminal e legislativa com relação a essa temática, e até mesmo jurídica, né? Então, é um tema aí que tem muito viés ideológico, tem vozes de um lado, de outro, do real impacto desse desarmamento da população civil, se isso traz realmente, efetivamente, uma diminuição na criminalidade. Então a gente não vai entrar, obviamente, nesse tipo de assunto, mas faz parte do contexto, principalmente regulamentar dessa lei e do histórico que nós tivemos nos últimos anos. E como isso é um tema, uma temática que está mais em evidência atualmente, também é um tema que tem um pouco mais de probabilidade de cair na prova, porque chama a atenção do examinador também para poder filtrar o candidato que realmente está atualizado com relação a isso, tá? Então, basicamente, o espírito da lei é esse de restringir o acesso a armas de fogo, restringir as possibilidades, e ele vai criar alguns mecanismos, vai criar alguns órgãos, digamos assim, de controle. Um desses órgãos que é importante para a gente é o SINARM, né? Que é instituído no âmbito do Ministério da Justiça, né? Pelo Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Então, veja, é um órgão do Ministério da Justiça que funciona junto à Polícia Federal, que tem, né, atuação em todo o território nacional, que vai trazer ali, basicamente, as regras que vão executar, né, regulamentar e executar, né, na prática, as regras relativas aos registros, transferências, categorização, alimentar um banco de dados, expedir as autorizações, expedir os registros das armas de fogo, manter esse acesso, né? Nós temos, né, basicamente, quando a gente fala de arma de fogo, duas categorias, três na verdade, mas basicamente duas, né? Nós temos as armas de fogo de uso permitido, ou seja, em tese, aquelas que o cidadão comum pode ter acesso quando adimplir os requisitos legais e for autorizado, e nós temos as armas de fogo de uso restrito, ou seja, se é restrito, só pode ter acesso categorias específicas da segurança pública ou das Forças Armadas, como regra geral, beleza? Quando eu trato de armas de fogo de uso permitido, o principal órgão vai ser o SINARM, né, Sistema Nacional de Armas. Quando eu falo de armas de fogo de uso restrito, quem faz esse controle atualmente, apesar de haver aí já algumas movimentações para também instituir de forma geral o SINARM no âmbito da Polícia Federal com essas atribuições, ou seja, concentrar todo o registro, cadastro, banco de dados de todas as armas, independentemente de serem de uso permitido ou de uso restrito junto à Polícia Federal, atualmente ainda é feito, né, no âmbito das armas de uso restrito pelo Exército, tá? Pelo comando do Exército, conforme nós temos aqui no artigo 27, caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Parágrafo único disposto nesse artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares. Junto ao comando do Exército, nós temos aí, junto ao Exército, um outro cadastro chamado SIGMA, tá bom? Então as armas de fogo de uso restrito são cadastradas e geridas geralmente por parte do SIGMA, além também de ter atualmente o registro do SINARM, de acordo com os decretos que foram editados mais recentemente. Mas só para você entender, basicamente quem faz o registro das armas de fogo de uso permitido, como regra, Polícia Federal por meio do SINARM, uso restrito SIGMA, e essa é a regra geral aí a respeito da aquisição dessas armas de fogo por parte de particulares e também de instituições autorizadas, em regra geral, a comprar, adquirir essas armas de fogo, beleza? Para que eu tenha uma arma de fogo, é obrigatório, conforme o artigo 3º, o registro da arma de fogo no órgão competente, né? São
restritos são registrados no comando do Exército, na forma regulamentada dessa lei, e, como regra geral, as outras armas são feitas pelo Sinarma. Então sempre é necessário esse registro, tá? Beleza? Então assim, isso aqui são só atribuições gerais para cadastrar, registrar, organizar, manter um banco de dados a respeito das armas de fogo que estão em circulação em território nacional. Beleza? Legal. Como que funciona aí, portanto, as regras com relação à aquisição, registro, posse e porte de arma de fogo? Então são regras gerais a respeito dessas temáticas. O registro da arma de fogo, a autorização para aquisição e o registro dessa arma de fogo dá ao portador o direito de ter a posse desta arma, tá bom? A posse da arma de fogo. Então, quando eu tenho essa autorização para adquirir uma arma de fogo e registrá-la, eu tenho autorização a ter a posse, a manter essa arma em minha posse. Coisa distinta é o porte da arma de fogo, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, beleza? Mas vamos por partes aqui, agora passando para a temática de registro, a aquisição e posse de arma de fogo. Isso eu vou ter aqui no artigo 4º. Veja só. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos: comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas, né, da Justiça Estadual, Militar e Eleitoral, de não estar respondendo inquérito policial ou processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Apresentação de documentos comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestados na forma no disposto no regulamento desta lei. Veja só, então, adimplidos esses requisitos, o indivíduo pode ter uma autorização, tá? Uma autorização para adquirir uma arma de fogo e fazer o registro, tá? Então o Sinarme vai expedir a autorização de compra da arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Então o indivíduo que conseguir essa autorização, ele vai ter o direito de adquirir a arma que ele indicou, que ele se propôs, que ele cadastrou, e essa autorização é pessoal e intransferível. A partir de então, esta pessoa tem regularmente o direito de ter uma arma de fogo e a posse dessa arma de fogo. Beleza? Qual que é o decreto que regulamenta, como regra geral, a Lei 10.826? Hoje, né, é o decreto 11.615, de 21 de julho de 2023. Ele vai regulamentar a maior parte dos dispositivos. Eu tenho outros decretos que regulamentam? Sim, eu tenho outros decretos, mas esse aqui é o principal deles, tá? A Lei 10.826, com relação aos aspectos penais, é classificada, como você bem sabe, como uma lei penal em branco, né? Lei penal em branco heterogênea. Por quê? Porque a norma regulamentadora não é da mesma hierarquia, né? É um decreto por parte do Poder Executivo. Neste decreto, eu vou ter várias definições legais aqui que não são tão importantes para a sua prova. Você não precisa saber, por exemplo, o que é uma arma de uso restrito, quais são os calibres, quais são os termos técnicos referidos nisso. Não. Você precisa saber basicamente que nós temos regras diferentes para armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, crimes diferentes, condutas diferentes, tipificações diferentes. Você não precisa entrar no detalhe da arma de fogo, quais são as armas, isso aí não vai cair na sua prova, a menos que esteja expressamente previsto o decreto no seu edital. Se for apenas a lei, né, não faz sentido, né, e eu nunca vi ser cobrado de forma tão técnica assim, por exemplo, uma arma calibre 9mm é permitido ou é restrito, você tem que saber isso pelo enunciado. Geralmente ele já vai te falar que a arma é de uso restrito ou de uso permitido, e nós temos as armas de uso proibido, que são aquelas que não podem ser de forma alguma portadas por qualquer pessoa em território nacional. Beleza? Então esse é o decreto 11.615 de 2023. Nesse decreto eu tenho algumas conceituações importantes. Primeiro deles, para a gente só distanciar e diferenciar posse de arma de fogo de porte de arma de fogo. Então o que é a posse que a gente acabou de falar? A posse é a autorização concedida pela Polícia Federal ao proprietário de arma de fogo mediante comprovação de efetiva necessidade para mantê-la sob sua guarda exclusivamente no interior de sua residência
ou de seu domicílio, ou dependências desses, ou ainda do seu trabalho, desde que seja proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Legal. Então, olha só, a pessoa que tem o posse da arma de fogo, né, o registro de propriedade, ele pode ter essa arma apenas, né, dentro do seu domicílio, dentro da sua residência, nas áreas da sua residência. Ô, professor, mas pô, na minha casa, por exemplo, eu tenho uma kitnet lá no fundo. Abrange? Sim, aqui o próprio decreto diz, nas suas residências ou adjacências, né, ou dependências desse imóvel. Então, dentro de todo este imóvel, você pode manter a sua arma de fogo, né? Você pode ter essa arma de fogo dentro dessa região, dentro dessa área, você pode mantê-la ali, ou no seu emprego, né? Ou local de trabalho. Então você pode manter também ela lá, desde que você seja o responsável legal ou proprietário pelo estabelecimento. Você pode, por exemplo, ter um mercadinho, então o cara pode deixar a arma de fogo ali no mercadinho dele, não pode portá-la ostensivamente como regra geral em áreas abertas, mas ele pode mantê-la ali num cofre, guardada, etc. Também não precisamos entrar muito em detalhes com relação a isso, tá bom? E o porte? O porte é autorização para que você, excepcional, mediante concessão e registro na Polícia Federal, de circulação com arma de fogo de maneira velada para defesa pessoal. Ou seja, o porte é quando você tem uma autorização para portar essa arma. Você pode mantê-la com você, consigo, no seu carro, no seu corpo, de maneira velada e andar com ela livremente, beleza? Para fins de defesa pessoal. Eu tenho porte de arma também funcional, que são circunstâncias diferentes também, como você que vai ser delegado de polícia ou você que já é policial, que tem um porte de arma funcional, que você tem também essa prerrogativa legal, esta atribuição para andar com a sua arma de fogo, tanto para sua própria defesa, quanto inerente ao exercício da atividade policial, beleza? Isso é outros 500. Mas para você que de repente ainda tem dúvida com relação a essas distribuições, então posse é isso, né? Você ter a arma na sua casa ou local de trabalho, e o porte é você poder carregar a arma consigo. Tá? Então, as regras, apesar de serem parecidas para você ter o posse e para você ter o porte, na prática é muito mais simples a pessoa conseguir a posse da arma de fogo ao conseguir o porte da arma de fogo. Quer dizer, a restrição, né, e a forma que se enxerga o porte é como se ele fosse mais perigoso para a sociedade, digamos assim, de forma geral. Beleza? Perceba só que a lei diz pra gente, além dos requisitos, pela leitura da lei, nos dá a impressão que isso aqui é algo como uma licença, né, dentro do direito administrativo, ou seja, você adimpre os requisitos legais e essa concessão é vinculada. Não, aqui nós estamos falando de autorização, que é algo discricionário por parte do poder público, ou seja, você pode apresentar todos esses requisitos e a Polícia Federal, analisando o caso concreto, pode ou não entender se você tem esse direito, e ele também pode ser revogado a qualquer tempo. É uma autorização precária, né? Isso você estuda lá no direito administrativo, ou seja, porque aqui está em tona, né, sobressaindo o interesse coletivo. E o mais importante que nós temos aqui, o que gera mais controvérsia, é essa efetiva necessidade, né? É um elemento normativo aqui do artigo 4º, que traz ali uma certa discricionariedade por parte da Polícia Federal, no âmbito do SINARME, em avaliar se aquele indivíduo tem realmente necessidade. Ou seja, temas abstratos, né, atuações abstratas ou definições abstratas, em regra não são válidas. Eu tenho que analisar o caso concreto. Inclusive, nós tivemos no passado alguns decretos que traziam aí uma presunção de efetiva necessidade, como, por exemplo, a partir de uma certa profissão, a partir de uma certa categoria profissional, a partir de uma certa característica, ou seja, uma forma aí meio que de vincular essa efetiva necessidade. E o Supremo Tribunal Federal entendeu isso como inconstitucional recentemente, tá? E que disse o seguinte, ó, que a aquisição de armas de fogo deve ser pautada pelo caráter excepcional, razão pela qual se exige a demonstração concreta da efetiva necessidade por motivos tanto profissionais quanto pessoais. As espécies de necessidade ficta ou presumida, nas quais o índice de realidade torna-se secundário, não realizam o dever de diligência do Estado e, portanto,
por conseguinte, são contrárias à ordem constitucional. Nesse contexto, a única interpretação do artigo 4º do caput do Estatuto do Desarmamento, compatível com a Constituição Federal, é aquela que vê na declaração da efetiva necessidade a conjugação de dois fatores: imperatividade da demonstração de que, no caso concreto, realmente existe a necessidade de adquirir uma arma de fogo, segundo os critérios legais, e a obrigação do Poder Executivo de estabelecer procedimentos fiscalizatórios sólidos que permitam auferir a realidade da necessidade. Então, por exemplo, se um indivíduo, um cidadão comum, quer adquirir uma arma de fogo e pauta isso, por exemplo, no índice da criminalidade, né, no índice de roubos da região em que ele mora, ou, enfim, em aspectos abstratos, em regra geral, isso não pode servir como efetiva necessidade. Eu tenho que ver isso no caso concreto. Então, a pessoa foi ameaçada, está sendo perseguida, enfim, tem um processo, ou seja, tem que ter algo concreto ali, que é difícil de se verificar na prática, mas é assim que o STF decidiu ali no ano de 2023. Então, qualquer decreto que foram os que foram editados anteriormente, que visavam aí trazer condutas meio que vinculando, né, trazendo ali de forma abstrata essa efetiva necessidade, foi declarado como inconstitucional. Então eu preciso ter regras aí sólidas, né, no caso concreto. Então são inconstitucionais os decretos que, editados com base no poder regulamentar, inovam a ordem jurídica e fragilizam o programa normativo estabelecido na Lei 10.826. Esses decretos são inconstitucionais porque exorbitam os limites ortogados pelo Presidente da República e vulneram políticas públicas de proteção a direitos fundamentais, tá bom? Então a decisão aí, ó, no final do ano de 2023 por parte do STF. Então tema interessante também para eventualmente aparecer na sua prova. Beleza? Então, com relação à aquisição e posse, regras gerais são essas. Sugiro que você leia do artigo 1º ao artigo 4º com calma, a gente não vai passar por todos os dispositivos. E vamos passar a falar agora a respeito da posse de arma de fogo. Autorização legal para esse porte de arma de fogo, né, a partir do artigo 6º. Também não vou falar com você sobre todas essas regras, tá? Basicamente, o artigo 6º vai trazer um rol ali de classes profissionais que têm uma presunção legal de necessidade ou uma autorização legal para portarem armas de fogo. Então tem uma lista ali: órgãos de segurança pública, forças armadas, algumas carreiras profissionais como auditores da Receita, auditores do trabalho, analistas tributários, enfim, então leia com calma ali para você entender. O que eu quero chamar a sua atenção? Isso, o artigo 6º vai trazer categorias funcionais ali que já tem autorização presumida para o porte de armas de fogo. Eu tenho alguns outros requisitos legais que devem ser atendidos, como, por exemplo, os auditores fiscais, que devem ter também cursos, capacidade técnica, teórica, enfim, e outras são intrínsecas da própria profissão. Por exemplo, os policiais. Você já tem essa formação durante o curso aí, policial que você vai fazer. Então você não precisa ficar demonstrando ali capacidade técnica, capacidade psicológica, porque isso já é intrínseco à sua própria atividade, beleza? Mas algumas categorias precisam, tá? Alguns pontos de atenção que eu quero trazer com você, como eu falei, não dá tempo de a gente falar de tudo, mas alguns pontos de atenção. Primeiro ponto, envolvendo guarda municipal, tá? Então são assuntos aí que tem maior probabilidade de aparecer na sua prova. Envolvendo os guardas municipais. O inciso 3º do artigo 6º da Lei 10.826 tinha a redação seguinte: os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. E os integrantes das guardas municipais e dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. E o parágrafo 7º também diz que aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Então essas disposições respectivas com relação às guardas municipais foram objeto de discussão por parte do STF com relação à sua constitucionalidade. Por isso que é importante você ficar esperto, pode aparecer na sua prova. O que o STF decidiu? Ele decidiu que é inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais das capitais e dos estados e dos municípios com mais de 500 mil e entre 550 mil e 500 mil habitantes quando em serviço.
que ele entendeu? Que não tem motivo, não tem embasamento esta restrição com relação ao número de municípios, sendo que nós temos municípios com menos ou com mais habitantes que também têm altos índices de violência. Então ele entendeu que é inconstitucional essa restrição, ou seja, atualmente o STF entende que todos os guardas municipais que adimplam os requisitos previstos na lei, tem que ter curso de formação policial fiscalizado, tem que ter teste psicológico, tem outros requisitos na lei, depois você dá uma lidinha com calma no artigo 6º, eles têm direito ao porte de arma de fogo, independentemente do tamanho do município, em e fora de serviço. Beleza? Isso hoje é regulamentado pelo decreto, tá? E é regulamentado pelo decreto e é instrumentalizado pela Polícia Federal a partir de acordos aí de cooperação técnica junto às guardas municipais, tá bom? Mas o que o STF decidiu que era inconstitucional essa restrição ao porte de arma de fogo de acordo com o tamanho do município. Então, isso é inconstitucional. Todos os integrantes das guardas municipais que adimplam, que consigam preencher os requisitos legais, têm direito ao porte de arma de fogo dentro e fora de serviço, beleza? Então é um ponto de atenção, julgado recente do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Outro tema também que foi julgado, que é interessante para você, é a respeito do porte de arma de fogo com relação aos policiais. Né? A Lei 10.826, obviamente, né, autoriza o porte de arma de fogo aos integrantes dos órgãos de segurança pública, dentre eles a Polícia Civil. E o que entendeu o STF? Que esse direito não se estende aos policiais civis aposentados, e óbvio, por analogia aos demais policiais também, às demais forças policiais. Por quê? Porque esse porte, essa autorização, é uma autorização ex lege com relação à funcionalidade do cara, a atividade funcional, o trabalho que é exercido. Então, uma vez que se aposentou, ele não tem direito a esse porte legal. É óbvio que ele pode portar arma de fogo, pode também se submeter às regras gerais que todo cidadão submete para poder ter o porte de arma de fogo. E também é claro que ele já tem uma efetiva necessidade mais presumida, porque se ele foi policial, né, ele teve em contato com crime, ele prendeu muita gente, participou de operações, então o risco dele é maior, beleza? Então eu quero que você entenda, não é que é vedado o porte de arma de fogo para policial civil aposentado ou policiais aposentados. É vedada estender esse porte como se ele estivesse na ativa, usando as mesmas regras dos policiais da atividade, beleza? Então, só isso que o STF declarou como inconstitucional. Por quê? Porque alguns estados, né, previam em legislações estaduais essa autorização. Inclusive que eles poderiam portar armas cauteladas, que poderiam adquirir armas do estado e tudo mais. Então o STF entendeu que era inconstitucional a ampliação do porte funcional aos aposentados. Beleza? Então outro tema importante de atenção pra gente aqui. Tá bom? Outro aspecto interessante é o artigo 6º, parágrafo 5º, que é o porte para o produtor rural, para o caçador de subsistência, melhor dizendo, que diz assim, que aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência familiar, será concebido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos de alma lisa e calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade e requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos pessoais: documento de identificação, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Então é uma espécie de porte restrito a essa categoria, caçador para subsistência, então uma pessoa que mora numa área rural, num sítio, numa fazenda, e caça ali para manter a sua subsistência, é basicamente uma arma de alma lisa de 1 ou 2 canos, geralmente vai ser uma calibre 12, né? Então ele pode aí também ter esse porte específico que fica restrito à propriedade rural, tá bom? Então é um porte de abrangência da área rural dentro dessa característica, aí um porte especial, por isso que eu só destaquei com você, pode aparecer na sua prova também. O artigo 10 traz pra gente as regras gerais para o porte, tá? Para o porte de arma de fogo, para que você adquira o direito a ter um porte de arma de fogo. Como que funciona isso? Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARM. A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada.
nos termos de atos regulamentares a depender e dependerá do requerente. Veja, então, a autorização para o porte de arma de fogo também é expedido pela Polícia Federal com autorização do SINARM, que é o órgão regulamentador que registra, né? Não regulamenta, mas registra, tem esse banco de dados e também tem as suas características próprias. Então perceba, para o indivíduo conseguir o porte, necessariamente ele tem que ter passado pela posse, ou seja, você tem que ter a autorização para registrar, comprar uma arma de fogo. Depois disso, você pode requerer autorização para portar essa arma. Primeiro você deu posse, depois você pede autorização para portar essa arma de fogo. Isso é concedido pela Polícia Federal. Eu posso ter uma limitação temporária, ou seja, tantos meses, anos, né? E também territorial. Eu posso restringir ao estado, ao município, a uma área específica, a depender da situação geral, beleza? De acordo com atos regulamentares, que são os decretos regulamentares que a gente acabou de falar aqui, inclusive o decreto 11.615 de 2013. Bacana? Então, quais são os requisitos basicamente? Nós temos como requisito, primeiro, a efetiva necessidade, novamente, por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Então, perceba aqui, quando eu falei da posse, eu falei só em efetiva necessidade. Aqui ele já traz um requisito a mais. Essa necessidade tem que ser por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Então ainda mais restrita, né, essa possibilidade, observada também a própria decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da excepcionalidade aí do porte, né? Atender às exigências previstas no artigo 4º, olha o que eu te falei. Primeiro ele tem que ter a posse, tem que ter o registro da arma para depois ele poder portar e apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Beleza? Então aqui é a autorização para porte comum, né? Diferentemente do artigo 6º, que é o porte funcional, que é uma presunção legal de necessidade, que é um mecanismo mais simples, digamos assim, aqui é para a população em geral, para as pessoas em geral que não estão abarcadas lá no artigo 6º da lei. Beleza? Tem que ler com calma também aí para entender melhor essa ideia. Bacana? Então, nesse primeiro momento, eu queria trabalhar com você esses aspectos administrativos. Eu sugiro que você leia com atenção o artigo 1º até o artigo 12, né, observando essas regrinhas, observando essas declarações de inconstitucionalidade, em conjunto com o decreto também, 11.615, apesar de eu achar que não vale a pena você ficar se aprofundando muito nisso, não. Vá aqui no texto da lei, nas regras gerais e na jurisprudência, que eu garanto que você já vai acertar a maior parte das questões, beleza? Então esses são os aspectos administrativos gerais da lei. Gostaria de trabalhar com você com mais profundidade, mas como a gente falou, a nossa aula é intensiva, o nosso curso é intensivo, eu preciso trabalhar com você o que realmente importa, que são os aspectos penais. Isso sim tem grande probabilidade de aparecer na sua prova, mas esse conhecimento introdutório que nós tivemos aqui, administrativo, vai nos ajudar também a entender melhor os crimes, o processo penal e as implicações jurídicas penais da utilização de armas de fogo de forma irregular, não de acordo com o estabelecido aqui do artigo 1º até o artigo 12 da nossa Lei 10.826, beleza? A gente vai passar agora a falar sobre aspectos criminais, que é o que realmente importa para a gente, quer dizer, o que tem mais incidência em provas. Não quer dizer que a banca não vá cobrar, né, esses aspectos administrativos, mas como esse conteúdo está inserido dentro da matéria legislação penal ou direito penal, é muito mais lógico e faz muito mais sentido e guarda muito mais pertinência com a sua atuação profissional como delegado de polícia civil, os aspectos criminais. Fechou? Então a gente vai se concentrar mais nisso a partir de agora. Mas antes de falar com você especificamente sobre os crimes, eu quero trazer alguns aspectos gerais e algumas considerações importantes que envolvem até mesmo a parte geral do direito penal, para você relembrar um pouquinho comigo alguns aspectos aqui que vão te ajudar a entender a sistemática e a interpretação da lei do desarmamento. Veja só. Então vamos lá, vamos começar com aspectos gerais. Qual é o bem jurídico tutelado nos crimes previstos na Lei 10.826? Basicamente, nós temos a segurança pública e a paz pública, né? São os bens jurídicos tutelados. Você sabe que, a partir dos princípios ali do direito penal, o princípio da lesividade, o princípio da última ratio, o direito penal ele vai existir ali
de acordo com algumas definições, principalmente de Roxin, que vai dizer que o objetivo do direito penal é tutelar o bem jurídico que é elegido ali como importante para a sociedade. Nesse caso, aqui a finalidade da lei, portanto, é tutelar a segurança pública e a paz pública. Veja que são objetos abstratos, né? É um tema transindividual e abstrato. Então nós temos aqui uma espécie de criminalização que nós chamamos aí de crimes de perigo abstrato, basicamente, né, na sua grande maioria. Então, eu quero só que você entenda o que é essa classificação de crimes de perigo abstrato, quais são as consequências dessa classificação e quais são os principais questionamentos ou discussões a respeito desse tema. Eu quero que você lembre comigo que quando a gente trata de classificação dos crimes com relação ao resultado, ou seja, o que ele causa de fato dentro da sociedade, eu posso dividir esse resultado como resultado naturalístico, em primeiro lugar, ou resultado jurídico ou normativo, tá? Essa é a divisão mais clássica da doutrina, digamos assim. Com relação ao resultado naturalístico, que é o quê? A modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Ou seja, eu tenho que ter alguma mudança no mundo, eu tenho que ter alguma mudança na nossa realidade, na nossa convivência, para que eu tenha um resultado naturalístico. Ele não é visível muitas vezes para a gente, mas ele deve existir. Essa modificação provocada no mundo real, na sociedade, advindo da conduta. Esse resultado naturalístico, ele pode ser dividido em 3 tipos, tá? Ele pode ser material. Quando eu vou ter um resultado naturalístico material, um crime material, quando o tipo penal descreve a conduta e o resultado material para fins de consumação, tá? Exemplo clássico, o crime de homicídio. Então, qual que é o objeto material do crime de homicídio? É o cadáver, né? É o corpo, é o exame necroscópico que é realizado naquele corpo que comprova que a pessoa teve sua vida ceifada. Então, eu tenho um resultado naturalístico material, visível, palpável, né? E em vários outros crimes também são dessa forma, como, por exemplo, o crime de roubo, o crime de estupro, ou seja, crimes materiais, crimes que alteram realmente a realidade fática em que a gente vive. Esse é um resultado naturalístico material. Eu tenho os crimes formais, tá? Que quanto ao resultado naturalístico, os crimes formais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado material. Mas este resultado material não é exigido para fins de consumação. Por exemplo, o crime de extorsão, tá? Quando você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça para fazer ou deixar de fazer algo, ou fazer algo que a lei não permite, enfim, quando você faz esse constrangimento, quando você tem essa extorsão, com o objetivo de receber algum proveito, independentemente de você receber esse proveito ou não, de ter algum ganho ilícito com essa atitude ou não, o crime está consumado. Quer dizer, independentemente desse resultado naturalístico, independente de você obter o resultado que você quer, independentemente de você obter esse resultado naturalístico, você já vai poder, já vai ter o crime consumado, tá bom? Outro exemplo, extorsão mediante sequestro. Quando você priva uma pessoa de liberdade com a finalidade de pedir um sequestro, pedir um resgate, ainda que você não receba esse valor, você já está com o crime consumado, né? O próprio crime de corrupção, enfim, temos diversos casos dessa forma, né? Desse mesmo contexto, que são crimes formais, ou seja, você, com simples preenchimento ali das condutas, você já tem o crime consumado, independentemente desse resultado material. E eu tenho os crimes de mera conduta, né? Que o tipo penal descreve uma conduta, mas não faz qualquer alusão a qualquer tipo de resultado material. Então veja só, aqui nós temos a maior parte dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Simplesmente uma conduta e não tem nenhuma consequência com essa conduta. Tá? São crimes de dolo genérico, não exige um dolo específico, e você praticou o tipo penal, você já está com o crime consumado. Não se exige nenhum resultado, eles são de mera conduta. Por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo, a posse ilegal de arma de fogo, o crime de omissão. Então, eu tenho aqui omissão de socorro no caso do Código Penal, artigo 135. Eu tenho aqui crimes que, com a mera
subsunção da conduta ao tipo penal, independente de nenhum resultado, eu já tenho crime consumado. Eu tenho uma posse, né, irregular de uma arma de fogo de uso permitido, crime do artigo 12. Não importa se eu usei essa arma para alguma finalidade, se eu disparei com ela, se eu ameacei alguém com ela, não tem. Se eu tinha essa arma para fazer alguma não se exige nenhuma outra conduta auxiliar. Quer dizer, não se exige nenhum tipo de resultado material. A maior parte dos crimes aqui que a gente vai estudar são de mera conduta, tá bom? São crimes de mera conduta. Isso com relação ao resultado naturalístico, tá? Então o primeiro tópico é esse. Crime de mera conduta é aquele que eu tenho a previsão da conduta sem qualquer necessidade, sem qualquer definição no tipo penal quanto a algum resultado dessa conduta, ou um proveito, ou algum tipo de decorrência desta conduta, beleza? E eu tenho, com relação ao resultado jurídico ou normativo, a seguinte subclassificação. Eu tenho, todo crime tem que ter um resultado jurídico, tá? Ou normativo, ou seja, eu tenho que ter ou a lesão do bem jurídico tutelado, efetivamente, como por exemplo nos crimes contra a vida, quando a vida ela é colocada em risco ou ela é ceifada. O homicídio, por exemplo, ele pode ser tanto tentado quanto consumado, mas eu tenho realmente um dano, exige-se um resultado normativo ali, tá? E quando eu tenho crimes de perigo, né, crimes de perigo são crimes em que eu exponho esse bem jurídico a um risco, sem que não necessariamente eu tenha que realmente lesionar esse bem jurídico, tá? Então, quer dizer, todo crime, independentemente da espécie, vai ter um resultado jurídico ou normativo. Nem todo crime tem resultado material, né? Um resultado material ali, uma materialidade externa, digamos assim, mas todo crime tem que ter um resultado jurídico ou normativo, ou seja, eu tenho que abalar a ordem jurídica, eu tenho que abalar o bem jurídico tutelado pela norma, beleza? Com relação a esse resultado jurídico ou normativo, eu tenho duas subclassificações. Eu tenho os crimes de dano, que são os crimes tradicionais, né? Que são quando eu exijo uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então, os crimes materiais, na sua grande maioria que a gente acabou de estudar aqui, quanto ao resultado naturalístico, vão se classificar como crimes de dano. Ou seja, eu tenho que ter uma efetiva lesão ao bem jurídico. E eu tenho os crimes de perigo, que são consumados quando se dá apenas com a exposição do bem jurídico a um risco. Legal? Por exemplo, no caso dos crimes aqui do Estatuto do Desarmamento, eu já te falei que o bem jurídico tutelado é a segurança e a paz pública. Se eles fossem crimes de dano, eu necessariamente deveria demonstrar que com aquela conduta o indivíduo expôs, né, colocou em risco a segurança pública. Ele realmente praticou a conduta material que colocou em risco a segurança pública. Mas, no caso da nossa lei, os crimes são classificados como crimes de perigo, e mais especificamente como crimes de perigo abstrato, ou seja, com a simples exposição do bem jurídico a um risco, eu já tenho a consumação do delito. Quando eu falo de crimes de perigo, eu tenho duas subclassificações. Perigo concreto, que eu preciso demonstrar o risco, a demonstração concreta do risco, beleza? Então, por exemplo, eu preciso mostrar que aquele indivíduo que portava aquela arma de fogo, ele fez um disparo em via pública que colocou em risco uma pessoa. Não acertou ninguém, mas tinha uma pessoa que poderia ser acertada, beleza? Se fosse classificado como crime de perigo concreto. Quando eu tenho crime de perigo abstrato, eu tenho desnecessidade de demonstração de qualquer risco, ou seja, há uma presunção legal absoluta que aquela conduta expôs o bem jurídico efetivamente a um risco, beleza? Então é aqui que se classificam os crimes do desarmamento, tá? Crimes de perigo abstrato, desnecessária demonstração de qualquer risco, beleza? Isso já caiu inclusive na prova discursiva de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, que eu fui aprovado em 2018, essa classificação. Na verdade, eles pediram uma subclassificação, perigo abstrato, concreto, é uma situação muito específica, mas é para lembrar você dessas classificações e te explicar que a nossa lei vai trazer, portanto, crimes de perigo abstrato, tá? Ou seja, há uma presunção absoluta legal de que aquela conduta que você praticou colocou o bem jurídico, segurança pública em risco e eu não preciso demonstrar nenhum resultado com relação a isso. Há uma discussão doutrinária até da constitucionalidade ou não dessas tipificações, né? Porque
Em tese, isso viria de encontro ao princípio da lesividade, da ofensividade. Quer dizer, se eu tenho arma de fogo, por exemplo, e não expus ninguém a risco, não coloquei em risco a sociedade, essa conduta deveria ser vista como atípica. Mas isso é teoria minoritária, os tribunais e a doutrina majoritária entendem que são constitucionais esses tipos de tipificação, que tendem aí a proteger a coletividade como um todo. Então, quando eu falo de crime de perigo abstrato, eu não preciso demonstrar que realmente foi colocado em risco o bem jurídico, tá? Não preciso nem dessa demonstração fática. Isso existe também em várias outras legislações esparsas, como por exemplo no CTB, quando a gente fala do crime, por exemplo, de embriaguez ao volante, tá? Do artigo 304, né? 306. Você tem ali parcela da doutrina que entende que eu preciso demonstrar que aquela pessoa que dirigiu sob efeito de álcool ali, ou de qualquer tipo de entorpecente, realmente colocou em risco alguém, fechou um carro, quase atropelou uma pessoa. Então perceba, são crimes de perigo, eu expus o bem jurídico, mas eu preciso demonstrar no caso concreto. Mas a doutrina majoritária entende também que são casos de perigo abstrato, ou seja, a simples conduta do indivíduo que dirige o veículo sob efeito de álcool já dá uma presunção absoluta que ele está expondo ao risco à sociedade, à economidade pública, o trânsito, enfim, a segurança viária. Então são crimes de perigo abstrato, tal qual nós temos aqui na Lei 10.826. Então, primeiramente, com relação ao resultado naturalístico, a maior parte dos nossos crimes são crimes de mera conduta ou crimes formais, tá bom? Com relação ao resultado jurídico ou normativo, nós temos aqui crimes de perigo abstrato, ou seja, só preciso demonstrar, né, não preciso demonstrar que foi colocado em risco, precisa-se unicamente da prática da conduta prevista no tipo penal. Bacana? Só para você entender de uma forma geral essa organização. E a partir disso, a gente consegue trazer já alguns aspectos criminais aqui dos tribunais superiores. Por exemplo, o STJ, reafirmando esse entendimento, fala para a gente aqui na jurisprudência em teses, né, número 108, que trata do Estatuto do Desarmamento, que o simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos no artigo 12, 14 e 16 da lei, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. Por que nós temos essa discussão? Por exemplo, uma arma de fogo, a gente vai ver mais adiante que a tipificação, por exemplo, do porte apenas de munição. A munição sozinha, sem arma de fogo, acaba sendo inútil, ela não tem potencial lesivo. Então se discute, poxa, mas como que alguém vai fazer alguma coisa só com a munição? Ou a arma de fogo desmuniciada ou desmontada. Então a jurisprudência entende o seguinte, não importa se está desmuniciada, se está desmontada, se é arma de fogo, se é acessório, se é munição, é tipificado porque são crimes de perigo abstrato, praticou ali o núcleo do tipo penal, independentemente de você demonstrar efetivamente que você colocou o bem jurídico em risco, está tipificado o crime. Beleza? Inclusive, né, a gente vai ver que é desnecessária a perícia no equipamento. Beleza? Olha só o que diz aqui o ponto 3 aqui da jurisprudência em tese. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão de arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo diante da ausência de afetação ao bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Então veja só, uma vez que eu apreendi a arma de fogo ou a munição, submetida a exame pericial, se foi constatada, por exemplo, que a arma não tinha aptidão para disparar, ou que aquela munição não tinha condições de ser disparada, a jurisprudência entende que, nesse caso, apesar de se tratar de crime de perigo abstrato, não tem como a gente tipificar essa conduta por conta do crime impossível do artigo 17 do Código Penal, por ineficácia absoluta do meio utilizado. Ou seja, não tinha como usar aquele crime, aquela arma ou aquela munição, porque ela não tinha potencial lesivo algum. Tá bom? Mas a jurisprudência entende que essa perícia ela é dispensável. Então veja só, se eu apreendi a arma ou a munição, submeto ela à perícia, se a perícia constatar que aquela arma ou que aquela munição são inaptas, completamente inaptas, não é tipificado o crime. Agora, se eu não fizer a apreensão, mesmo assim eu posso, por exemplo, condenar alguém por um crime, por exemplo, um porte de arma de fogo por meio de câmeras,
por meio de testemunhas sem apreensão da arma? Posso. Veja só o que o STF já decidiu. É irrelevante, desnecessária a realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal de perigo abstrato. Isso porque os crimes previstos no artigo 12, 14 e 16 da lei são de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva. Então perceba o seguinte, não se faz necessária apreensão porque não são crimes materiais. Eu não preciso de ter prova de materialidade. São crimes de perigo abstrato, então a simples conduta já incide no tipo penal. Agora, se eu apreendi a arma e periciei, se ela não for apta, aí não tem crime tipificado. Deu para entender? Então, primeiro, é obrigatório apreender a arma de fogo para tipificar uma conduta no Instituto de Desarmamento? Não. Se foi apreendida e foi feita a perícia e ela é inapta, nesse caso é a típica conduta. Beleza? Parece meio paradoxal, mas é assim que a jurisprudência vem interpretando esses dispositivos. Beleza? Tudo bem? Tranquilidade? Então, por exemplo, o cara foi visto portando uma arma de fogo. Eu não consegui apreender aquela arma, mas eu consegui comprovar por meio de câmeras, por meio de testemunhas, por meio de outras provas que ele portava uma arma de fogo, né? Nesse caso, ele já pode ser penalizado, mesmo que a arma não seja apreendida. Apreendi a arma e vi que aquela arma, na verdade, é inapta, não tem condição de atirar. Ela estava estragada, estava completamente defeituosa. Nesse caso, a conduta vai ser atípica, beleza? Então, professor, na prática é melhor não apreender a arma? Sim, nesse tipo de circunstância, sim. Seria mais fácil criminalizar a conduta sem apreensão da arma, beleza? Mas, na prática, a gente acaba fazendo a perícia aí, praticamente em todos os casos dos crimes previstos aqui no Estatuto de Desarmamento. Beleza? Tranquilidade? Continuando com essas disposições gerais, outra disposição importante é a respeito do princípio da insignificância. Nós temos alguma discussão ainda doutrinária e jurisprudencial da aplicação do princípio da insignificância para os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Então, o princípio da insignificância, você vai lembrar que é um caso de atipicidade material, né? Ou seja, né, uma conduta de menor potencial lesivo ali. E quando se considera crimes de perigo abstrato, em regra geral, a jurisprudência e a doutrina vai dizer que é inaplicável o princípio da insignificância, porque são bens jurídicos difusos, né? Não tem como você fragmentar essa lesão, porque assim, várias pessoas portando pouquinhas munições ou uma arma mais simples, somadas, vai gerar, com certeza, um abalo à segurança pública dentro dessa perspectiva. Contudo, no início, a jurisprudência caminhava pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, principalmente quando se trata de posse de munição, pouca quantidade de munição, porte de pouca quantidade de munição, desacompanhado da arma. Geralmente, os casos de insignificância que nós temos vão ser nessas circunstâncias. Inicialmente, a jurisprudência entendia pela inaplicabilidade, mas recentemente, alinhado com o STF também passou a entender que seria aplicável em situações excepcionais. Veja só o que diz aqui a jurisprudência em tese, edição 219, com relação ao princípio da insignificância. Ó. Os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. O tópico 9 diz: é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. O 10. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhado de armamento, apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime. Então veja só, regra geral, não se aplica o princípio da insignificância, exceção, pouca munição desacompanhada da arma, né? Tem até um caso mais emblemático, por exemplo, de uma munição num pingente, né? O cara que usa ali o pingente com uma muniçãozinha ali, nesse caso já foi aplicado o princípio da insignificância.
ou uma quantidade ínfima de munição muito antiga, guardada em casa, que tem muitos anos e tal. Então, nesses casos excepcionalíssimos, o STJ vem entendendo que é possível aplicar o princípio da insignificância. O que foi entendido também que não é possível aplicar em contexto de outro crime. Por exemplo, o cara está praticando tráfico de drogas e dentro da casa eu encontrei 2, 3, 4 munições ali isoladas sem o armamento. Posso aplicar a insignificância? Não, por quê? Está no contexto de outro crime, do prática de outro crime, violência doméstica ou algo nesse sentido, beleza? Então, regra geral para sua prova. É inaplicável a insignificância, salvo situações excepcionais. Então, pode se aplicar, em regra, não se aplica. Bacana? Beleza? Então, esses também são aspectos importantes a respeito aqui do Estatuto do Desarmamento e da classificação criminal do Estatuto. Outro tópico também para a gente revisar aqui é com relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Eu quero que você lembre que os crimes que têm pena máxima não superior a 2 anos são crimes considerados de menor potencial ofensivo e se aplicam os benefícios e o rito da Lei 9.099 de 99, né, as leis dos juizados especiais. Então eu tenho ali a possibilidade de transação penal, né, de suspensão do processo, enfim. Quando o crime tiver pena máxima não superior a 2 anos. Quando o crime tiver pena máxima, mínima, né, igual ou inferior a 1 ano, ou seja, a pena mínima de 1 a X, por exemplo, quando a pena mínima for de 1 ano, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, o sursis processual, tá bom? Então, muitos dos nossos crimes aqui são passíveis de aplicação, tanto, né, no caso do artigo 12 aqui, que é um crime de menor potencial ofensivo, ou um crime com relação à suspensão condicional do processo, tá? Outro assunto também para você relembrar aqui, a possibilidade do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. No caso que o crime tiver pena mínima inferior a 4 anos, então perceba, né, inferior a 4, de 4 a X, até de 4 a X, cabe o Acordo de Não Persecução Penal, conforme o artigo 28 lá, tá? Então, quando o crime for sem violência ou grave ameaça, que é o caso da maioria dos nossos crimes aqui, a pena mínima de 4 anos pode propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário suficiente reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Então, lá no artigo 28A, você relembra. Por que eu estou falando isso? Para você já ter em mente que as medidas despenalizadoras que a gente citou agora aqui, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, acaba sendo aplicável à maior parte dos crimes que a gente vai estudar agora. Então, quando você vê que o crime tem pena máxima de até 4 anos, e os crimes que nós tratamos aqui, né, na Lei 10.826 são crimes praticados sem violência ou grave ameaça, apesar de que o indivíduo pode usar uma arma para praticar um outro crime, como o roubo, por exemplo, e esse sim com violência ou grave ameaça, a conduta isolada do porte de arma de fogo não tem, em regra, violência ou grave ameaça. Então pode-se aplicar, por exemplo, aqui o acordo de não persecução penal quando o crime tiver pena de até 4 anos, pena mínima até 4 anos. Fechou? Beleza? Tudo bem? Então esses são aspectos gerais aí, importantes para a gente ter em mente aqui a respeito dos dispositivos da nossa Lei 10.826. Belezinha? Tranquilidade? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho rápido, né? Feito essas pequenas ponderações aí introdutórias, temas introdutórios a respeito da nosso Estatuto do Desarmamento, para a gente poder entrar efetivamente nas leis, nos crimes, trazendo a jurisprudência, a doutrina sobre cada um deles. Então eu quero só que você entenda basicamente, revise, né, na verdade, basicamente, a classificação desses crimes como os crimes de perigo abstrato. Primeiro, a maioria são crimes de mera conduta com relação ao resultado naturalístico, ou seja, o simples fato de você praticar o ato previsto no tipo penal já consuma o delito e muitas vezes não tem nenhum resultado previsto, nenhum proveito por parte do agente, e com relação ao resultado jurídico, são crimes de perigo abstrato, ou seja, simplesmente por praticar a conduta, há uma presunção legal absoluta que essa conduta já ofereceu risco concreto ao bem jurídico tutelado. No nosso caso, é a segurança e a paz pública, beleza? Então, por conta disso, a jurisprudência entende que a gente não pode aplicar, por exemplo,
o princípio da insignificância como regra geral. Por quê? Porque são crimes de perigo abstrato e são incompatíveis com isso. Por quê? Para que eu tenha o princípio da insignificância, como você já estudou, eu tenho que ter uma mínima ofensividade da conduta, né? Ausência de perigo social da ação. E como nós estamos tratando de crimes de perigo abstrato, em que a lei já dá essa presunção automática, fica incompatível com o princípio da insignificância como regra geral. Outro ponto importante também é a questão da materialidade. Eu falei com você aqui, fica esperto com isso, né? A jurisprudência majoritária entende-se que não é necessária a apreensão da arma de fogo para configuração dos crimes previstos na lei, mas se ela for apreendida e ficar constatada que ela não tinha potencial lesivo, por conta da inapropriedade absoluta do meio, crime impossível do artigo 17 do Código Penal, a conduta também vai ser atípica. Outro tópico importante também, já para você ter em mente, quando eu falo de crimes de perigo abstrato, né, a questão do concurso de crimes. Né, quando a gente tem concurso de crimes, como a gente vai ver mais adiante, fica mais restrita essa possibilidade. Porque a conduta de você ter uma arma ou 10 armas vai ofender o bem jurídico da mesma forma. Então, como regra geral, não há concurso pela quantidade de armas ou quantidade de munição. Você ter 10 munições ou ter 1000 munições é um crime único, como regra geral. A gente vai ver os detalhes posteriormente, por conta disso, por conta de ser crimes de perigo abstrato. Então, a conduta, ela ofende o bem jurídico como uma só, tá? Então, por exemplo, se o cara for apreendido com 100 munições, ele vai responder por um único crime de porte ilegal de munição, tá? Não vai responder por vários, justamente por essa categoria, por essa classificação dentro dessa lógica. Mas eu vou falar isso com calma para você mais adiante, trazendo para você também a jurisprudência sobre cada um desses aspectos. Fechou?